Está no ar mais um episódio do Capper Run. Estamos chegando, como em todas as semanas, com conteúdo muito relevante para você que gosta de se mexer, para você que é da atividade física, é da saúde, é do movimento. Nós estamos aqui semanalmente propondo tudo isso a você. E se você também não é desse movimento, não tem problema. A gente está aqui procurando te incentivar semanalmente para que você dê o primeiro passo, saia aí do sedentarismo, saia da inércia, coloque o corpo em movimento. Essa é a nossa missão semanal aqui com o Capper Run. Todas as semanas, um grande convidado, e o de hoje eu tenho certeza vocês vão adorar, já vou apresentá-lo para vocês. Mas antes, preciso fazer um agradecimento aqui aos nossos parceiros, a Dux Human Health, o melhor suplemento esportivo do Brasil, parceiro do canal Capper Run, e a Joma, que me veste em todos os episódios do Capper Run. E aproveite também para nos seguir, sigam aí os nossos caminhos, estamos em todas as redes sociais, estamos lá no Spotify, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Ative aí as notificações, o sininho, todas as semanas tem um episódio novo. Seja lembrado quando entrar um novo episódio aí também, para que você possa usufruir do nosso conteúdo. Agora preste atenção, porque o nosso convidado de hoje é muito especial. Ele é médico ortopedista com mais de 40 anos de carreira, professor titular no Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp, especialista em cirurgia do joelho, artroscopia e medicina do esporte. Foi presidente da Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Joelho e Trauma Desportivo entre 2011 e 2013. Também presidiu a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É fundador e diretor do Instituto Cohen. É um instituto de ortopedia, reabilitação e medicina do esporte projetado para integrar essas três áreas sob o mesmo teto. Como responsável por projetos sociais e de ensino, idealizou o Centro de Traumatologia Esportiva, o CET, na Unifesp. É formado em medicina pela PUC em Sorocaba, no ano de 1977, e eu estou falando de um dos maiores nomes da ortopedia brasileira e da ortopedia mundial, Doutor Moisés Cohen. Doutor, que prazer, seja bem-vindo, que bom te receber aqui, doutor. Eu que agradeço o convite, Capri, é sempre bom estar com você, já há tantos anos, né? O doutor Moisés não é só um amigo, né? Ele é um amigo mais do que querido. Costumo dizer que é um irmão mais velho que eu tenho, porque nós somos amigos há muitos anos, né, doutor? Muitos e muitos anos. E eu conheço um pouquinho dessa trajetória fantástica do Dr. Moisés, o reconhecimento internacional que ele tem e uma das maiores autoridades em ortopedia aqui no Brasil. Quantos anos nós somos amigos, hein, doutor? Já perdi as contas aqui, mas faz tempo, né? Ah, um monte, Capri. Um monte, né? E essa sua trajetória espetacular que começou lá em Sorocaba. A gente vai falar, aliás, a gente vai falar de uma trajetória lá em Sorocaba na medicina, porque começou muito antes aqui em São Paulo mesmo, idealizando chegar lá em Sorocaba, né? Ah, isso sim, na verdade, minha história, tudo, quando me perguntam por que você fez medicina, né? Então, não tem nenhum médico na minha família, meu pai era um imigrante, veio 4 anos para cá, para o Brasil, vindo de Beirute, mas eu tive um irmão com um problema sério de saúde, e eu, desde muito pequeno, ia com a minha mãe nas filas de NPS, na época, tentando um tratamento para ele, que infelizmente depois veio a falecer. Mas na inocência de uma criança, eu já tinha isso desde muito cedo na minha cabeça. Falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa para curar, para sarar o meu irmão. E com isso fiquei com aquela coisa de medicina na cabeça. Mas eu venho de família simples, então desde os meus 12 anos eu já precisava trabalhar, eu era um office boy. E quando eu comentava com a minha família, eu queria fazer medicina, isso está fora, um negócio que custa caro, enfim, todas as coisas negativas, mas eu sempre fui muito determinado nas coisas que eu me proponho a fazer. E aí eu trabalhava, era balconista de loja, estudava de noite, trabalhava de dia. Aqui em São Paulo, estudo. São Paulo, tudo de São Paulo, tudo de São Paulo. Eu sou nascido na Moca, morava no Cambuci, trabalhava na aclimação. Da Moca, Belo? ZL, adoro. Esse é só quem é da ZL entende o que significa. E na Moca ainda, né? E na Moca. Então, eu vivi tudo isso. E, obviamente, adorei sempre jogar futebol, sempre fazia muito esporte, jogava na rua, naquela época dava para jogar na rua. E assistiu Corinthians? Juventus, naquela época eu ia na Rua Javari assistir Juventus. Né? Comer o canole ali, Pizzaria São Pedro, que são, claro, churro, então são clássicos
que eu vivi, tive a felicidade de viver. E aí, quando eu já estava na minha adolescência, no final, eu realmente estava determinado a fazer medicina, meu irmão ainda vivo, e a gente batalhando para levar para cá, para lá, para tentar ver se melhorava. E eu entrei na faculdade, entrei em Sorocaba, que era uma faculdade privada, uma ótima faculdade, mas privada. E falei, bom, e agora? Como é que eu faço? Mas você teve que estudar muito para entrar na faculdade também, né? Você teve que Eu misturar estudo eu ali. estudava bastante. Eu Estudava. trabalhava de dia, estudava de noite. Depois, na época do terceiro colegial, eu fui bolsista no cursinho. Um tio meu me ajudava muito. Eu fazia cursinho de manhã e terminava o colegial à noite. Eu entrei direto. E aí, quando entrei, esse meu tio, que era uma pessoa muito querida, ele me ajudou a pagar a matrícula da faculdade. E uma cliente da loja, que era lá na Aclimação, no ponto final do Machado de Assis, falou assim, olha, tem o Rotary Club que dá bolsas para estudante e tal. Aí fui eu lá na Rua 7 de Abril, no escritório de um advogado, e contei a minha história. E eles mandaram assistente social e viram que eu morava num quarto e sala, minha mãe, meu pai, 5 filhos. E aí me deram a bolsa, eles pagaram até o terceiro ano. Eu fui bolsista do Rotary. Depois de 5 anos que eu me formei, eu paguei de volta para que outro estudante fosse beneficiado. Então, quando fui para lá, eu batalhei bastante. Eu fui propagandista de remédio, dava aula em cursinho, eu montei cursinho, dava aula em escola, enfim, me virei nos 30. Tinha que se virar, né, doutor? Mas eu nunca fui careta, eu nunca deixei de participar das atividades esportivas, jogava no time da classe, da faculdade, cantava no coral, dirigia um coral lá sem saber nota, mas eu tinha bom ouvido. Então, cantava no coral da faculdade? Durante a faculdade, coral da faculdade. Por quê? Porque eu tinha que ganhar dinheiro nos finais de semana cantando no coral de sinagoga, coral de casamento. Então, você passava a semana em Sorocaba estudando, no final de semana vinha para São Paulo para trabalhar. São Paulo, aí eu cantava nos casamentos aqui na sinagoga, no coral, e disso eu ganhava um troco. Espera aí, doutor, dá uma palhinha aí, vai, daquele tempo lá, vai, uma canção lá. O que você cantava lá no coral? Eu já paguei esse mico dando uma entrevista para a Gabi uma vez, não vou pagar de novo. Mas peraí, doutor, só uma palhinha, eu nunca te ouvi cantando. Não, em off depois eu canto o que você quiser. No ar não, mas off pode. Mas você canta até hoje? Hoje não canto mais em sinagoga. A partir do 6º ano, eu ainda residente, eu gostava muito. Então, eu já não precisava daquele dinheiro, eu revertia aquilo para outros que precisavam. Mas eu ainda hoje, nas grandes festas, junto-me ao coral, o pessoal, e vou lá dar minha... Você é tenor? Eu sou barítono. Barítono? Olha só. Se eu tivesse tua voz, Capri... Eu não sei cantar. Olha aí com essa voz eu estava arrebentando aí como baixo aí que ninguém me segurava. Eu não sei cantar. Eu adoro música, adoro cantar no chuveiro para não passar vergonha em público, mas eu não sei cantar. Então tua voz é privilegiada. Dom, né? Mas o cantar é um dom. Cantar é dom, assim como a medicina é um dom. Você nasceu com o dom da medicina, de ajudar as pessoas, então a gente vai descobrindo esses dons ao longo da vida, e felizmente você descobriu o dom da medicina. E como é que foi a opção pela ortopedia? Não é? Lá, foi na faculdade já ali a ortopedia? Foi lá em Sorocaba mesmo? Como todo aluno de medicina, a gente vai se encantando pelas matérias e até em função dos professores. Então, eu já quis ser cardiologista, eu vinha... No meu 4º ano, eu vinha uma vez por semana dar plantão à noite aqui na Beneficência, na UTI. E naquela época eu ficava acordado, medindo o PCA. Hoje é tudo por equipamentos. Aí eu vi que não era aquilo. Aí passei por neuro. Mas quando chegou na ortopedia, no 5º ano, adorando jogar futebol, esporte, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui para a ortopedia e por conta de gostar do esporte. Realmente essa foi a minha... E nunca me arrependi, né? Fantástico, não sei o que seria em outra atividade. E construiu uma carreira brilhante na ortopedia. Aliás, essas histórias, a trajetória do Dr. Moisés está num livro que ele lançou no ano passado, que eu tive a honra de estar lá presente no lançamento do livro também. Ele conta essa história toda da vida dele, que é fantástica, que é a história de muitos brasileiros que sonham em estudar medicina, que é um curso muito concorrido, caro, difícil,
muitas vezes não têm condições, como era o caso do Dr. Moisés, mas que vão lá, batalham, lutam e conseguem entrar e se tornam grandes médicos, como é o caso do Dr. Moisés. Como é que é o nome do livro, doutor, que o senhor lançou ano passado? Não, na verdade é um livro um pouco da minha história, né? Dedicação. É a história da vida dele, que é linda, né? E é interessante porque eu recentemente fui convidado, no começo desse ano, eu fui convidado para dar uma palestra na Califórnia, em Carlsbad, né? E o médico, que é um médico muito famoso dos Estados Unidos, Dr. Bert Mandelbaum, que é meu amigo de muitos anos, médico da Seleção Americana de Futebol, eu falei, você quer que eu fale o quê? De ligamento, de menisco? Como ele me conhece um pouco, ele falou, eu quero que você fale da sua história. Eu montei uma palestra que acabou ficando uma palestra motivacional. Eu não conto a história com tristeza, é motivacional para que outros jovens, como você falou, possam ter isso como base e tocar a vida em frente. Lá tinha um professor de Harvard assistindo nesse evento e um mês, 2 meses depois eu recebi um e-mail se eu aceitaria dar a mesma palestra em Boston, o que eu fiz faz uns 3 meses atrás. Então, foi interessante, porque é uma forma de contar a história, não de forma triste, mas de uma forma motivacional para que as pessoas pudessem entender que é possível fazer aquilo que você sonha. É possível. Eu, por exemplo, fui para os Estados Unidos, fiquei lá 6 meses com $4.000. Então, eu me virava nos 50, né, nos 30. Eu comia no hospital, ficava até mais tarde, chegava mais cedo para tomar café. Mas tudo isso de uma forma light. Fim de semana era comer um Kentucky Fried Chicken, para mim era um banquete. Ligar para minha esposa, eu fui sozinho. Minha esposa já ficou aqui no Brasil com uma filha. Quando eu saí, ela tinha 3 meses. E eu fui passar 6 meses fora. E o combinado, ligar, não tinha celular, essas coisas. Ligar interurbano era carésimo. Sim. E eu combinei com ela. Então eu ia nas cabines telefônicas, fazia uma ligação a cobrar. Ligava a cobrar, ela recebia aqui, olha, Moisés com ele ligando, eu estava em Columbus, na Georgia, dos Estados Unidos a cobrar, a senhora aceita? Ela falava não. Esse era o combinado, para saber que eu estava bem, que estava vivo, que estava tudo em ordem. Era só para saber que você estava vivo. Só para saber. Isso é economia literal. Só está tudo em ordem, está tudo bem. Fantástico. Doutor Moisés, vamos lá. Olha, é o seguinte, a gente tem muitos esportistas que nos acompanham aqui no canal, muitos corredores, e você certamente tem acompanhado a evolução da corrida aqui no Brasil. E recebe muitos corredores lá no seu consultório também, né? Você tem notado nessas últimas décadas esse crescimento na prática também? A gente percebe isso no dia a dia, mas na prática do consultório você percebe isso também? É interessante, Capri, porque eu diria para você que há uns 20 anos atrás isso deu um boom. Então, era treinador, corredor, era uma coisa... O pessoal ia correr no Ibirapuera, ia correr na cidade universitária. Aí deu uma esfriada e eu te digo que há uns 4, 5 anos atrás isso deu uma esquentada de novo num público que não era tão comum dedicar-se à corrida, que é o pessoal mais jovem, a garotada de 20, 25 anos, o universitário, fazendo corrida. Por que eu sei isso? Porque eles vêm no consultório, às vezes sem ter a devida orientação, e a lesão da corrida são lesões por overtraining, por sobrecarga, ou aquela fascite do corredor, ou tendinite, porque ele nunca fez esse tipo de esporte e não teve um treinamento adequado. Então, eu percebo sim um crescimento cada vez maior da corrida, não só corrida de pista, mas corrida de rua também, não só de esteira, mas corrida de rua também. A gente tem observado sim isso. E foi o doutor Moisés, isso que o doutor Moisés está falando aconteceu comigo. O doutor Moisés vai se lembrar, porque a primeira vez que eu procurei, eu tinha começado a correr, e é exatamente isso, eu não tinha orientação, eu corria sozinho, saía para correr aí pelas ruas sozinho, tive uma síndrome do atrito da banda iliotibial. Fui lá, doutor Moisés, meu joelho está doendo. Ah, síndrome do atrito. Isso aí tem mais de 20 anos, né? Bem mais de 20 anos. E já naquela... E aí ele me indicou, falou, olha, procura um treinador, alguém para te orientar, porque tu está correndo muito, está correndo... E aí eu fui procurar orientação. Qual é o erro dos corredores hoje, dessa turma que está chegando, dessa quantidade enorme de corredores hoje? Qual é o principal erro que você vê no consultório? Eu acho que o principal erro, que já foi coisa comum no passado, é você achar que comprando o melhor tênis do mercado você está resolvendo o seu problema. Hoje,
existe uma gama enorme de calçados muito adequados para a corrida, o que não era comum há 20, 25 anos atrás, você sabe disso. Sim. Tem que ser o tal, esse modelo tal, ok. Então, primeiro é isso. E segundo, o maior erro, de verdade, é a falta de treinamento, não é só de orientação, mas de treinamento adequado para que ele possa evoluir de forma boa, sem ter lesão, sem ter lesões por sobrecarga. As redes sociais parece que também motivam um pouco isso, né? O pessoal quer botar lá na rede social os feitos, as conquistas, as vitórias, e muitas vezes acabam pulando etapas aí, não, doutor? Eu conto isso sempre. É a história, às vezes, da bailarina, né? Então, você se prepara para a maratona, você vai, corre, exagera, exagera. Quando chega no momento de fazer a maratona, você tem tanta dor que não consegue render. A bailarina é igual. Então, o pessoal que faz balé treina regularmente. Quando chega em novembro, é aquela febre, treina o dia inteiro, muitas horas, muitas horas. Em dezembro, quando tem a tal da apresentação, não consegue desenvolver bem. Por quê? Porque não teve o treinamento adequado. Então, corrida é exatamente igual. Ela é saudável, muito saudável, até a página 4, quer dizer, até o momento em que você passa do seu limite e começa a ter problemas que vão te limitar, às vezes limitar até para subir uma escada, descer uma escada, para agachar. Sim. Então, o Instagram, a internet, hoje ajuda muito, de fato ajuda, mas às vezes você quer mostrar aquilo que não pode. Sim. Doutor, tem muita gente preocupada, né, com a questão da saúde das articulações. A articulação hoje é um grande problema para muita gente. A medicina tem avançado rápido também em algumas questões aí de doenças da articulação, né? Vai ter também mais avanços, tem mais coisas chegando aí? O que é que dá para a gente falar sobre as pessoas que se preocupam com as articulações? Esse é um tópico muito, muito importante, Capri, porque as articulações, na verdade, nós estamos falando da cartilagem articular, que tem que deslizar uma sobre a outra, ela vai gastando ao longo do tempo, como tudo, como todo material, ele vai gastando. Por isso é que você tem que tomar os seus devidos cuidados, treinamento, enfim, uma série de coisas. Mas o que tem acontecido hoje por conta até da mídia digital, são os milagres que aparecem todos os dias, mostrando, olha, tal gel vai injetar, não precisa mais operar menisco, não precisa mais operar a cartilagem. Não existe essa verdade, esse milagre. Eu acabo, modestamente, de chegar do Congresso Mundial de Boston, de cartilagem, onde eu fui o keynote speaker do evento, eu não vi nada desses milagres lá, é gente no mundo inteiro. E todo dia a gente responde 3, 4 perguntas, pelo menos, doutor, e esse negócio que lançaram na Alemanha? E esse negócio que lançaram em Israel? Quer dizer, a empresa que lança não vende isso com esse milagre, mas as pessoas se aproveitam e fazem um marketing espetacular que atinge o público em geral e, infelizmente, atinge alguns médicos que surfam nessa onda e pegam disso e vão usando, fazendo isso nos pacientes. Então, esse é um cuidado que tem que se ter. Eu acho que ninguém quer fazer cirurgia sem necessidade, absolutamente não. Existe hoje ortobiológico que ajuda muito, existe, mas o importante é não vender... O que é o ortobiológico, doutor? Por exemplo, o PRP, injetar célula-tronco tirada da gordura. Então, existem vários tipos de tratamento que a gente faz hoje. Mas você tem que saber o limite, aonde você pode chegar e o que você pode prometer para o paciente. A pior coisa na nossa profissão, Capri, é vender falsa expectativa. Vou te injetar isso, vou lhe dar tal remédio e você vai correr tua maratona. Isso não vai acontecer. Pode até acontecer, mas não por conta disso só. Então, existem elementos que ajudam muito. O ortobiológico, como a gente fala hoje, é uma especialidade dentro da ortopedia. Eu acredito muito, eu criei uma comissão dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, quando fui presidente, que hoje se desenvolve muito em função disso. Mas a gente não pode ir para o lado errado. O ortobiológico evita a prótese de joelho, por exemplo? Não necessariamente. Ela pode retardar. A prótese de joelho ela pode acontecer em função do desgaste e da tua qualidade de vida que vai deteriorando. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante, porque no passado, quando se falava prótese de joelho, era fim de game, fim de linha. Isso é um absurdo, não vou fazer. Hoje, com avanço, eu faço hoje com robótica. Então, você tem vários conhecidos, amigos teus, com certeza, que hoje põem na mídia. Eles são da mídia. E eles não é que eles enchem minha bola. Claro, enchem indiretamente, mas
eles estão quebrando um paradigma com a população. Aquele que está precisando de uma prótese vê que uma pessoa que faz esporte continua fazendo esporte, continua jogando seu tênis, continua jogando beach tênis. Então isso ajuda muito o paciente quando ele sente a necessidade, e a necessidade vem com a deterioração da qualidade de vida. É quando você começa a pensar no joelho 25 horas por dia. Vai sentar numa cadeira baixa, num vaso, para levantar o joelho, entrar num carro, descer uma escada, ou correr uma ladeira, rampa. Então, são situações que o ser humano, sendo muito resiliente, Capri, ele acha que aquilo é normal, mas não é normal. Então, há como você melhorar. Então, quando chega o momento de fazer uma prótese, eventualmente, ela é uma excelente indicação. Ninguém vai indicar antes do tempo, mas também indicar depois. Você ficar sofrendo, fazendo medidas paliativas que não resolvem, também não é o caminho. Mas a prótese hoje dá ao paciente a condição de ele fazer todas as coisas que ele fazia com o joelho anteriormente? Por exemplo, correr? A prótese, dependendo, obviamente, de cada caso, ele tem que ter uma boa musculatura, dependendo de quando você fala correr, uma coisa é correr, trotar, outra coisa é fazer uma maratona. Uma coisa é você jogar um tênis, uma dupla, ou um beach tênis, outra coisa é você querer fazer um jogo competitivo. Então, dá para ele fazer atividade física que, com certeza, se ele chegou na hora de fazer uma prótese, ele já não faz isso há muito tempo. Então, ele vai ficar satisfeito de poder voltar a ter uma atividade, sim, não com tanto impacto, porque isso não é que ele não consiga, ele até consegue, mas ele vai levar um desgaste maior, vai levar uma sobrecarga maior. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que operados com 40 anos de idade por conta de uma artrite reumatoide, outras patologias, que vão surfar todo ano, que jogam tênis, mas eles têm consciência. Falam, olha, você está forçando. Ele falou, doutor, minha vida é jogar tênis. Eu prefiro trocar a prótese. Isso já, essa pessoa já está com 18 anos com prótese. Eu prefiro trocar a prótese do que deixar de fazer minhas coisas. Eu prefiro fazer a prótese agora, que tenha qualidade de vida, do que esperar chegar a 60, como antigamente se esperava, onde já a condição de saúde não é a mesma, meu estímulo para fazer atividade física não é o mesmo. Então mudou muito esse conceito. Dá para trocar prótese? Coloca uma vez dá para trocar e ela prótese. Troca depois? Sim, dá para trocar prótese. E as próteses hoje são muito mais modernas do que há 20 anos, né? Muito, muito. É uma coisa que mudou demais. Primeiro, a prótese em si. Hoje a gente usa uma prótese não cimentada. Na parte de dentro é titânio com microesferas de hidroxiapatita, que é o elemento mineral que faz parte do osso. Então a integração ela é melhor. Hoje a gente usa robótica. Para que a robótica? Às vezes as pessoas falam, você faz 40 anos de cirurgia de prótese, precisa de robô para quê? Porque o robô me dá uma precisão e me dá uma reprodutibilidade que o meu olho não alcança, o olho humano não alcança diferenciar 1 grau, 1 milímetro, e quando você tem isso na plataforma robótica, a precisão é uma coisa impressionante. Muito bom. Com certeza o resultado vai ser melhor. Claro. A gente vai continuar falando sobre isso, mas agora vamos até o Parque Ibirapuera, onde está o Alberto Banach, ao lado de frequentadores do parque. Sempre tem alguém ali muito importante ao lado do Alberto Banach, com pergunta para o Dr. Moisés Cohen. Então vamos lá, Alberto Banach, quem está com você aí? Capri no ar mais uma vez no Ibirapuera e hoje estamos em frente às quadras de futebol. Estou aqui com uma pessoa famosa, o Fabrício, que tem o 8km feito no Instagram. Ele é bem famoso aqui no parque. Você corre faz tempo, Fabrício? Eu corro desde a pandemia, iniciei na pandemia. Questões de saúde, eu estava parado, eu era desportista um bom tempo, aí a pandemia foi o momento que eu decidi voltar. E você vem bastante aqui no Ibirapuera? Eu venho 4 vezes por semana. E você corre todos os dias, não? Não. 4 vezes por semana. 4 vezes? Você faz musculação? Olha, eu não sou um bom exemplo, hein? Minha esposa me cobra todo dia, mas eu não tenho esse costume, esse hábito de musculação, não. Então, nós estamos no nosso estúdio com o Dr. Moisés Cohen, que é uma celebridade, operou o Vampeta, até que eu sei, saiu do Fantástico. Você tem algum questionamento para falar, para perguntar ao nosso Dr. Moisés Cohen? Quem tem prótese no joelho, pode correr normalmente? Não, ele quer saber se alguém colocou a prótese no joelho, pode correr normalmente, se o cara tinha performance, pode voltar a ter performance. É com você, Moisés, não foge não da pergunta. Capri no ar mais uma vez do Ibirapuera. Muito bom. Aí o Fabrício ao lado do Alberto Banach. E essa pergunta aí que é recorrente, eu imagino, no consultório, não é, doutor Moisés? Ô Fabrício, obrigado pela pergunta. Realmente a realização da prótese, o uso da prótese, permite fazer atividade física.
Correr, pode correr, mas não é uma coisa que você vai fazer com alto impacto, alta intensidade. O necessário e suficiente para quem, se teve indicação de prótese, com certeza já não estava fazendo. Mas você pode evoluir muito mais e ter uma atividade física bastante importante, tanto do ponto de vista de força, como do ponto de vista aeróbico. Com a prótese você pode fazer bastante coisa, sem sombra de dúvida. Sim. Doutor, você falou sobre as informações aí da internet, vira e mexe surge uma informação da Alemanha, de Israel, do Japão. Eu recebi uma recentemente de um amigo, né, que luta ali também com as questões do joelho, de que um grupo de pesquisadores alemães está desenvolvendo um ácido, alguma coisa para ser injetado no joelho, que é definitivo, e depois desse produto injetado no joelho, as células vão se regenerar e está tudo resolvido. Então, por favor, o que é que nós temos, se é que temos, né, em termos de medicamento, em termos de injetáveis, que pode ser uma esperança aí para o pessoal que luta contra a artrose, com as dores no joelho? Bom, essas propagandas diárias, a gente recebe perguntas de pacientes às vezes muito diferenciados, que vêm em busca de algo que pode solucionar e não tem que fazer cirurgia. Infelizmente, a grande maioria é fake. Infelizmente, a grande maioria não é verdade, não tem nenhuma evidência. Eu até coloco, às vezes, isso de forma mais agressiva, até pela condição que a gente tem hoje, em termos de experiência e vivência. Eu desafio essa pessoa que está divulgando isso, me traga papers, me traga evidência, me tragam trabalhos de boa qualidade, não publicações de fundo de quintal, porque não há essa evidência. Gostaria muito que isso fosse verdade, muito. Até porque eu mesmo tenho um problema no joelho, eu gostaria de usufruir disso. Mas, infelizmente, Capri, isso não acontece. Não tem absolutamente Existem muitos nada. Produtos, melhoram muito, a gente usa injetáveis, ácido hialurônico, hoje PRP está para ser liberado pelo Conselho Federal, célula-tronco tirada da gordura ou da medula óssea, isso a gente faz, usa de rotina com melhora para determinadas situações. Mas é importante saber até onde essa melhora vai acontecer. Quem faz isso, doutor? Usa o ácido ou o PRP? Isso pode ser para a vida toda ou uma hora ele vai chegar e vai precisar da cirurgia da prótese? O mais comum é o paciente falar assim para você: doutor, eu fiz ácido hialurônico há mais ou menos uns 2 anos, durou quase 1 ano, 9 meses durou, ficou bom, eu senti melhor. Quando eu fiz a segunda vez, depois de uns 4, 5 meses, já não era a mesma coisa. Fiz a última vez, já com 2 meses, já não tá valendo a pena. Eu quero fazer de novo? Não quero mais, porque eu já vi que não é o aço que não funciona, é o processo degenerativo, é o desgaste dele que está aumentando. Então, é isso que você tem que entender. Você vai ter uma melhora paliativamente por pouco tempo, ou por algum tempo, que pode ser mais ou menos, dependendo de cada situação. Célula-tronco, a mesma coisa. Agora, quando você está numa situação onde a qualidade de vida vai deteriorando demais, você deixa de fazer coisas, realmente aí é querer perder tempo, gastar dinheiro e perder saúde. Né? Sim. E aí são dois caminhos, né? Ou você vai injetando e levando a sua vida até onde dá, ou diminui aquilo que causa o problema no joelho, que também pode ser uma solução paliativa para estender um pouco mais essa cirurgia. Né? De certa forma, sim, mas também não é tão simplista assim, você vai fazendo infiltração do jeito que dá. Porque uma das complicações que existem é você injetar e, eventualmente, ter uma infecção no joelho. Eu me lembro muito bem de um jogador famoso do passado, seleção brasileira, que chegou a mim com uma infecção no joelho, pulso dentro do joelho. E ele falou: doutor, essa aqui já fiz 48 infiltrações. E fiz essa, complicou. Então não é tão inócuo assim, não é tão inocente assim você fazer infiltração. Então esse é um ponto, tem que ser feito com critério, com gente que tem competência para fazer, com médico. Hoje existe uma gama de, infelizmente, maus profissionais e fisioterapeutas usando injetáveis, divulgando na internet injetáveis. Eu parto da premissa, Capi, que eu só faço alguma coisa no paciente se eu sei solucionar a complicação. Então, se você faz uma infiltração e, infelizmente, infecciona,
é uma dificuldade para tratar. Tem que operar, tem que abrir, tem que lavar, tem que fazer artroscopia. Se o indivíduo que faz isso sabe fazer, ok, vamos em frente e apoiado. Mas não é a competência dele, não faça. Sim. Eu não vou fazer aquilo que eu não tenho competência para tratar uma complicação. O fortalecimento muscular ajuda em que medida quem já tem uma artrose instalada ali no joelho? Sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Leve-se em conta que, às vezes, dependendo do quadro do paciente, ele tem muita dor, incômodo, ele às vezes malha e não ganha. Ele fala, doutor, eu faço e não ganho. Mas é um mecanismo reflexo por conta da dor e do bloqueio da articulação. Mas se ele consegue ter musculatura melhor, ele vai ter uma sobrevida para articulação melhor, com certeza. E poder ter ali no dia a dia também uma qualidade de vida melhor, né? Afinal de contas, estamos falando aí de massa magra, que hoje é tido como grande milagre aí para muita gente, né? No envelhecimento, né? Que é outra coisa importante. A gente hoje pega pacientes que eram gorduchos, não vou dizer obeso, né? Mas, e de repente aparece no teu consultório uns 5, 6 meses depois, magérrimo. Apliquei os cutâneos aí que tá na moda, né? É legal isso aí, porque trata de diabetes, perde peso, maravilhoso. Só que ele tem que perder, tem que entender que à medida que ele perde gordura, ele perde massa magra também. Então, paralelamente a esse emagrecimento, ele tem que fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Senão, não resolveu só perder peso. Ajuda muito. Se a gente levar lá no ginásio a fórmula P é igual a M vezes G. Quer dizer, P, força do peso. M, massa corporal. E G, a força da gravidade. Força da gravidade a gente não consegue mexer, nós não estamos na Lua. Então, é só o M, é só a massa corporal que vai fazer você diminuir. Ok, mas essa massa corporal tem que ser agregada à força muscular. Então, essa é uma pergunta que você me faz que hoje tem que colocar como adendo essa questão desses remédios. Muito bom. Ô, doutor, vamos falar um pouquinho de futebol aqui, de bola, né? Afinal de contas, o doutor Moisés Cohen é uma referência quando a gente fala também em cirurgia de joelho para atletas. E futebol, todas as modalidades, claro, né? Mas aqui a gente está no país do futebol e o doutor Moisés também é o responsável pelo Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Te dá muito trabalho o futebol, doutor? Não, o Comitê Médico é uma delícia. E na Federação Paulista, para mim, é muito bom. O papo de boleiro é bom, né? A resenha de boleiro sempre é muito gostoso. Mas o futebol, levando agora ao lado da medicina do futebol, ela é diferente. Ela é diferente. Às vezes você não consegue seguir by the book, ou seja, aquilo que você aprende na faculdade ou faz no consultório, porque é um atleta de alto rendimento, ele precisa jogar, ele vive daquilo. Hoje em dia é muita opinião, muito palpite. Cada atleta tem o fisioterapeuta do clube, tem o seu fisioterapeuta particular, tem o seu nutrólogo. Então, isso às vezes acaba complicando mais do que ajudando. Então, não é fácil. Eu diria para você que hoje, ser médico do futebol, eu nunca quis ser médico do clube. Tive convites, mas para ir no campo, acompanhar o jogador. Hoje eu quero jogar, amanhã eu não quero. Os chinelinhos, né, que a gente chama. Isso tem mesmo, você sabe. Dá trabalho, barbaridade, hein? Quer ficar na banheira. Não, então, eu nunca quis. Eu sou um consultor, hoje eu tenho o prazer de operar há muitos anos, todos os jogadores, desde a base do São Paulo, do Santos, com muito prazer. Eu acabo, embora não sendo nenhum nem outro, mas eu torço pelo atleta. Eu tive a oportunidade na Copinha, por exemplo, jogando contra meu time, e torcer para o São Paulo, porque eu tinha 8 meninos ali entre o banco e campo. Então você vibra com esse atleta voltando. Essa é a parte boa, é a parte gostosa do esporte, para mim, particularmente do futebol, quando você vê ele voltar. Eu posso citar um atleta, eu só vou citar nome porque ele cita, então eu estou à vontade. Eu me lembro que há uns 3 anos veio um empresário, olha, tem um jogador meu em Dubai, que teve uma fratura, uma coisa no joelho lá que não estão querendo mexer e tal, só que ele quer vir para São Paulo. Tá bom. Veio, operei, falei, olha, é um caso mais grave, um caso mais sério e tal, porque ele teve fratura, teve lesão de menisco, ligamento. Mas operei, ele voltou. Passado aí 1 ano e pouco, aí eu ligo para o meu secretário, porque eu não guardo o nome de todo jogador que vem de base, né? Aí eu liguei para o meu secretário e falei, Carlão,
Dá um Google aí, vê se esse Igor Jesus é o mesmo Igor Jesus que nós operamos. E era ele, jogando no Botafogo, foi para a seleção brasileira. Quer dizer, isso para mim é uma coisa que eu fiquei emocionado, de verdade, e mandei uma mensagem para o empresário dele, né? Pô, parabéns e tal. No dia seguinte, ele mesmo me ligou, me mandou uma camisa autografada, agradecendo. Então, essas coisas que vão muito além, mas muito além do lado financeiro, é o que me dá prazer, é o que me deixa feliz dentro do esporte. Mas o Igor Jesus, com essa lesão grave que ele teve, 30 anos atrás, ele teria sucesso no futebol? Não. Não? Não, eu estou à vontade porque há 30 anos atrás eu estava ativo. Eu não conseguiria ter os recursos que eu tenho hoje para fazer. O que foi que mudou nesses 30 anos que permitem que um jogador volte a jogar? Técnicas. Então, técnicas cirúrgicas, placas, no caso dele eu usei uma placa de uma forma diferente, tratamento artroscópico, dizer, minimamente invasivo, você agride menos a articulação, a parte muscular, as partes moles, então a recuperação é melhor. Então, mudou muito, sem dúvida que mudou muito. No passado, a cirurgia que mais se fazia, Capri, em joelho, era retirar menisco. Você conhece N atletas que operou menisco, jogou um pouco tempo e foi embora, acabou, artrose. Hoje, praticamente, a palavra de ordem é reparar, é suturar, é preservar o menisco para que ele possa ter mais tempo de vida útil dentro da sua articulação. Então, sempre dá para preservar o menisco, doutor Moisés? Não é sempre, não é sempre. Mas sempre que dá, tem que preservar. Às vezes, você pega, e aí que eu falo do tal do by the book, né? Às vezes você pega, por exemplo, um atleta, como eu já vivi isso, com 34 anos ele tinha, jogando. Aí teve uma lesão de menisco, onde, se fosse um paciente de consultório, 34 anos é jovem, é um garoto. Eu tentaria tudo para reparar. Ainda que não fosse a melhor condição de reparação, eu tentaria. Aí eu indiquei para esse atleta, ele falou, doutor, eu não tenho condições de ficar 6, 8 meses parado, é o fim da minha carreira. Eu prefiro que o senhor tire a lesão e eu quero jogar mais. Ele jogou mais 2 anos. Então, essas são situações que a gente vive no futebol, diferente do consultório. Agora, às vezes você tem uma lesão que é do tipo degenerativa, é uma lesão crônica que já vem de muito tempo, não é aquela lesão do jovem que rompeu naquele lance, naquele dia. Aí, às vezes, você quer suturar, mas você sabe que não vai bem. Eu sempre comparo para o leigo, falo, é como suturar pano de prato velho. Dá o ponto, eu dou. Mas a hora que você vai forçar, ele vai rasgar de novo. Então, aí está a expertise do médico, saber quando indicar, quando vale a pena você convencer o atleta e dizer a ele, olha, você vai ficar 6 meses sem jogar futebol. Mas, doutor, meu amigo operou menisco ali na Copa do Mundo e voltou a jogar em 3 semanas, 1 mês. Eu dou o exemplo que eu tive já ao contrário. Rogério Ceni, um querido amigo, super profissional, quando ele estava assumindo o posto do Zé, ele teve uma lesão de menisco. E nessa mesma época, estava chegando o Roger, que era um bom goleiro. Sim. E o medo de perder a posição. Aí fez a artroscopia, aquela coisa, 12 dias ele voltou a jogar contra o Grêmio. Mas esse é um cara determinado. É o ideal? Claro que não é ideal. Mas naquela época não se fazia sutura. Era goleiro. E também, com certeza, se eu falasse, vamos suturar, ele ia falar não. Por conta dessa situação. Então, são momentos que a gente vive onde é importante você mostrar. E hoje, graças a Deus, os técnicos, os diretores, o próprio atleta, a família, ele entende que é importante preservar o menisco. Então, é mais fácil convencer um garoto da base ou que tem 20 ou 20 e poucos anos de fazer a sutura do menisco, porque para ele vai ser importante lá na frente. Sim. Hoje, falando do futebol, né, muita gente compara 2 craques do futebol brasileiro que tiveram lesões não iguais, mas parecidas de joelho, né, que é o Ronaldo e o Neymar. Por que o Ronaldo voltou a jogar em alto nível depois de ter uma lesão séria de joelho e o Neymar vira e mexe, tem as condições do joelho dele, sendo que nós estamos 20 anos depois também, né, doutor? Evoluiu nesses 20 anos também, né? Eu não posso falar por eles, né? Eu sou um mero espectador, não como médico, mas... Como um especialista que enxerga 2 joelhos ali, né? Eu vejo, são biotipos diferentes, eu acho que cada um tem uma condição física, né? Levando-se em conta que o Ronaldo Fenômeno, ele é muito determinado, ele foi muito dedicado, ele uma vez falou,
dizer, no momento em que ele precisou, a vida dele era treinar, dormir, treinar, dormir, treinar, dormir. Quer dizer, é uma determinação para poder atingir o objetivo, porque são lesões que limitam a pessoa mesmo, né? O Neymar também é determinado, mas eventualmente não é o joelho que ele sofre, agora coincidentemente, mas tem lesão muscular, às vezes é o biotipo, é a sobrecarga, é um outro momento. Hoje o futebol é muito demandante. Sempre me pergunto, será que o Pelé hoje seria o Pelé de antigamente? É difícil responder, porque o futebol é muito mais agressivo. Porém, eu acho que isso depende muito de cada um, do biotipo. É difícil julgar, é difícil comparar. Ô, doutor, lesão de joelho também causa lesão muscular? Potencializa a lesão muscular? Depende da lesão, sim, porque você acaba mudando a forma de fazer o gesto, de correr, de saltar, de fazer o arranque. E isso faz com que, às vezes, você tenha lesões e não entenda bem por quê. Hoje existe na tecnologia um exame chamado biocinético. Você põe sensores no atleta, ele corre, ele pula, ele para, ele muda de direção, e você faz uma análise disso, e você consegue perceber, olha, tal músculo, o glúteo, por exemplo, do lado direito, está insuficiente, vamos trabalhar mais esse grupo muscular. Então chega a essa sofisticação hoje de você fazer um treinamento, um tratamento de um atleta. Vou trazer uma colega sua aqui, que está todas as semanas com a gente também no Capri Run, a doutora Pamela Valelongo. Ela é médica cardiologista, médica do esporte, ela sempre tem uma dica importante aí nessa área dela, da cardiologia, na área da medicina esportiva também. Então vamos ouvir a doutora Pamela Valelongo e o recado dela nessa semana para todos nós. Oi, Capriotti! Oi, galera da Capri Run! Hoje vamos falar de um assunto essencial para quem corre. Como manter o seu coração seguro durante treinos e provas. Há alguns sinais de alarme que você não deve ignorar. Primeiro, a gente precisa entender que para você que vai se exercitar, é imprescindível que você faça uma avaliação pré-participação, seja com o seu cardiologista, seja com o médico do esporte. E o que é o pilar dessa avaliação pré-participação? É a consulta, onde nós, médicos, fazemos uma extensa anamnese, entrevista, onde a gente pergunta sobre o histórico da sua família, o seu próprio histórico, e a gente busca identificar fatores de risco que possam levar risco para a sua prática esportiva. É claro que a gente vai lançar mão de alguns exames. Os iniciais, para vocês terem ideia: eletrocardiograma, teste ergométrico e ecocardiograma. Bom, o que você deve prestar atenção se acontecer durante seu treino? Você deve prestar atenção se tiver dor no esforço, dor no peito, que irradia para braços, mandíbula ou até pescoço, sensação de desmaio ou até desmaio, tontura, uma falta de ar exacerbada e queda abrupta de performance. Tudo isso são sinais de alarme que você deve interromper seu treino e procurar seu médico. Eu sou Pamela Valelongo e cardiologista e, claro, apaixonada por corrida. Um beijo, Capriotti! Obrigado, Pamela. Tá aí a doutora Pamela Valelongo com mais uma dica aqui nesse episódio do Capri Run, que recebe o doutor Moisés Cohen. Doutor, preciso falar um pouquinho aqui, já que nós estamos falando sobre evolução, falamos sobre a evolução da ortopedia em 20, em 30, em 40 anos, e a medicina é isso, né? A ciência é isso, ela é dinâmica, ela vai evoluindo, vai mudando, mas também está se deparando aí com algo que é inerente do nosso dia a dia, que é a chamada inteligência artificial. Como é que você tem visto a questão da inteligência artificial na medicina e mais especificamente aí na ortopedia? Bom, Capricho, eu tocou num ponto que eu estou mergulhado na inteligência artificial. Eu adoro, eu tenho aulas todas as terças e quintas, das 6 até umas 10 da manhã, fico 4 horas, 8 por semana mergulhado, fora meus horários de fim de semana. Está aprendendo a fazer vídeo com inteligência artificial? Já faço isso. Já faço. Isso é facinho, né? Facinho, mas eu acho que, independente dos vídeos, dessas coisas, existem grandes ensinamentos. Por exemplo, minhas aulas, eu termino sempre com um QR Code, onde quem está assistindo
grava o QR Code e esse QR Code entra direto no WhatsApp da pessoa. E aí, nesse WhatsApp, você vai ver a aula que eu estou dando em PDF, também PowerPoint, se ele passar para o notebook, mas mais do que isso, porque isso é coisa comum, mais do que isso tem uma IA minha, onde você pode fazer perguntas, tanto escritas ou faladas, e você vai ter a resposta, tanto escrita ou falada com a minha voz, sobre a pergunta que você fez. Qual é a diferença de eu ir no chat do GPT e fazer a pergunta? A diferença é exatamente a base de conhecimento. A crítica que você às vezes vai na inteligência artificial em bases genéricas, ela te traz uma resposta que não tem nada a ver, que não é aquilo que você pensa. Ela alucina muitas vezes. E dessa forma, a base de conhecimento que a pergunta sua vai procurar é na base de conhecimento que eu coloco nas minhas aulas, com o meu conhecimento, e eu fiz um levantamento de todos os artigos daquele assunto publicados nos últimos 10 anos no PubMed. PubMed é uma referência internacional de alta qualidade em termos de publicação. Então são publicações sérias, verdadeiras, onde você vai fazer a pergunta e vai ter a resposta. Eu posso, dentro ainda da IA, chamar outra IA, dentro da longevidade e qualidade de vida, que nós estamos abordando aqui, qualidade de vida, é ver a parte nutricional. Então, você pode encher teu prato, e isso veio em função de um paciente. Minha filha é diabética, ela fica angustiada se ela tem que pôr insulina, não pôr insulina, porque ela pôs um pouco mais de comida, se ela pode comer aquela fatia do pudim de creme de leite condensado. Então, hoje, nessa IA, você fotografa e ela te dá com calorias e individualmente carboidrato, gordura, quanto você tem naquele prato, naquele momento que você está se alimentando. Ou você vai na tua geladeira, fotografa lá e fala, eu quero fazer uma dieta healthy, saudável, com esses produtos que eu tenho aqui. Então, a IA faz isso para você. Então, tudo isso eu estou mergulhado, Capri. Realmente é meu lazer, eu gosto disso, eu tenho feito isso com muita frequência. Aulas, pegar fotografia, por exemplo, meus netos. Nós fomos recentemente no safari na África, mas um mês antes eu fiz para cada neto, só com a foto dele, eu vesti eles a caráter, com roupa de safari, e fiz para cada um fundo do safari, com o leão mexendo, com o elefante mexendo, e criei uma música. Eu escrevi o que cada um era. Esse aqui é o Pedro, tem 14 anos, é o mais velho, o pai chama Johnny, a mãe Camila, o vô é assim, o vô é assim. Dei características dele e fiz uma música. E tem um programa que faz a música no ritmo que ele quer, e pus isso. Mas, doutor, eu tô achando que nós vamos perder um médico e ganhar um criador de conteúdo. Assim legal. Não dá, mas como você está virando um especialista em inteligência artificial? É muito legal, é muito legal. É a sua diversão, então. É uma diversão, mas é coisa séria também, porque disso você vai fazer trabalhos, levantamento de literatura, por exemplo. Quando a gente tem que fazer um paper, um trabalho para publicação, hoje é muito mais fácil. Eu sou da época que eu tinha aqui na BIREM, que é a Biblioteca Regional de Medicina, sentar ali e ficar procurando nas publicações, depois ver o computador, vai no computador. Hoje eu dou um comando e ele me traz, em alguns segundos ou minutos, tudo sobre aquele assunto. Então isso me tornou a vida muito mais fácil. Por isso que eu fico triste quando eu escuto alguém falar, mas aí você usa para o bem, mas usa para o mal também. Claro, tudo na vida é assim. Mas eu tenho que saber usar para o bem e saber contrapor aquilo que vem de mal. Sim. Porque senão eu vou ficar batendo palma para quem está fazendo coisa ruim. Mas eu estou lá no consultório, chega já muita gente assim que botou o resultado do exame na inteligência artificial. E, doutor, meu exame aqui, a inteligência artificial me disse isso. Tem muita gente trocando o médico pela inteligência, ou a inteligência artificial. Não é trocando, você está me provocando aqui, não é trocando. Na verdade, a gente desenvolveu já, que deve ir para o mercado em março, uma ficha, um arquivo de atendimento médico. Então, eu, por exemplo, não sou o melhor do mundo para ficar digitando e conversando com você sem olhar para o computador. Então, se você vai sentar à minha frente, eu não vou olhar para você durante a consulta, vou ficar digitando no computador. Ou vou conversar com você e vou escrever à mão. Então, hoje, nesse programa que a gente fez, eu estou conversando com você, ele está gravando tudo. Ele transcreve tudo que nós conversamos
E dentro dessa transcrição, ele separa aquilo que é de interesse para o caso médico de forma bem parametrizada. Então, se a gente falar, e aí, Capri, e o tênis você comprou? Como é que foi o fim de semana? Ele vai abordar tudo isso, resume só o que interessa. No fim do que só que interessa, ele vai buscar no IA, que também nós criamos, os melhores artigos sobre aquele tema e hipóteses diagnósticas sobre aquilo que a gente está conversando. E ele te sugere hipóteses diagnósticas e te sugere, eventualmente, conduta de exames que você poderia pedir. Então, isso ajuda demais. Não vai substituir o médico nunca, mas ele vai auxiliar o médico bastante. Ele pode, em caso, o paciente pode já também receber o WhatsApp, preencher e fotografar ou mandar os exames e já entra direto na ficha dele. Isso tudo já é real. Não é que vai acontecer. É que precisa um treinamento para que os pacientes também entendam que isso facilita muito a vida dele, a vida do médico, e mais do que facilitar, é a confiança e a reprodução de informações que estão lá registradas e com certeza vai te ajudar na evolução do paciente. Muito bom. Olha só, Dr. Moisés Cohen aqui com a gente, e eu quero aproveitar e falar de Dux Human Health com todos vocês. A Dux é a nossa parceira, está em todos os episódios aqui do Capri Run. A Dux tem o melhor suplemento nutricional do Brasil. Por quê? Porque é qualidade. Quando a gente fala em suplemento, a gente precisa pensar na qualidade do que a gente está consumindo. E a Dux tem uma preocupação extrema com tudo aquilo que ela usa como matéria-prima para resultar ali, para gerar um resultado final de muita qualidade. Eu estou aqui com o Whey Protein da Dux, que é referência no mercado. Muita gente usa, muita gente gosta, e se você ainda não usa, eu sugiro que você experimente aí, porque os produtos da Dux são muito especiais. O Whey Protein tem uma palatabilidade espetacular, eu sempre falo isso para vocês, os produtos da Dux oferecem isso também, mas não só o Whey, não é? Tem lá a creatina, que hoje todo mundo usa e precisa usar a creatina também da Dux, que é fantástica. O gel de carboidrato para você que treina aí, faz os seus treinos mais longos, consumir durante o treino, pré-treino, pós-treino. Dux Human Health tem aqui, ó, cupom de descontos passando aqui embaixo. Entre no site da Dux agora e leve para casa os melhores produtos do Brasil. Esse aqui vai para o Dr. Moisés Cohen. Esse aqui é de morango, Dr. Moisés. Olha aí, vai consumir o Whey Protein de morango lá com os netinhos também, ó. Dá para fazer receitas espetaculares aí com Whey Protein da Dux. Aproveite bem. E falar da Joma também, afinal de contas, a Joma me veste em todos os episódios do Capri Run, é nossa parceira, linha de lifestyle da Joma. Fantástica, não só as camisetas aí para o dia a dia, mas para a hora do treino, você encontra todas elas no site da Joma. Entre aqui, tem cupom de desconto para você aproveitar o melhor e mais bonito lifestyle do Brasil. Os tênis da Joma, eu falo sempre aqui, né? Tênis para tênis. Muitos tenistas do circuito internacional que usam os tênis da Joma. Para o futsal, a seleção brasileira de futsal, os grandes atletas, aí, os futebolistas do futsal brasileiro usam Joma. Então você tem ali uma linha espetacular. Entre agora aí, tem cupom de desconto e leve para casa os produtos da Joma da mesma maneira. Pode deixar aqui, doutor. Vamos deixar aqui, ó. Depois vai levar para casa esse Whey Protein espetacular aqui. Agora, falando ainda um pouquinho para a gente arrematar essa questão da evolução da medicina, da tecnologia, porque isso muda muito rápido também, muda no nosso dia a dia e muda também aí na medicina, né? O que é que virá pela frente aí? Já tem alguma coisa aí de novidade que dá para adiantar? Ou na sua área, ou mesmo na área da medicina de uma maneira mais ampla, que a gente vai enxergar aí num futuro próximo, que vai, quem sabe, mudar aí alguns parâmetros para a gente? Eu acho que essas mudanças, elas nunca são tão agudas, elas vêm vindo paulatinamente, vem aos poucos. Eu acho que estudos sobre cartilagem, a gente tem feito isso há muito tempo, eu me orgulho de ter sido o primeiro na América Latina a ter feito o transplante autólogo de cartilagem, ou seja, tira a cartilagem, leva para o laboratório, cresce e depois coloca no paciente. Isso vem mudando demais, vem mudando muito, não tem milagre, Capri. Mas não vai ter comprimido para cartilagem também, né? Não tem evidência. Hoje existe uma gama muito grande de nutracêuticos que se usa, os pacientes falam, eu sinto alguma melhora, mas não tem estudo evidenciando, olha, toma isso que vai nascer cartilagem. Que é o colágeno, por exemplo. Colágeno,
glicosamina, condroitina, tem um monte de coisas. Isso vende mais de 600 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. E é preocupante sempre, porque hoje a gente vive mais, né, Capri? Tem um dado interessante, nos últimos 10 anos, o brasileiro vive 2 meses e alguma coisa, 2 anos, aliás, a mais do que vivia antigamente. Então, a média de idade aumentou 2 anos. Porém, o que me preocupa é que a qualidade de vida dessas pessoas aumentou menos de 2 meses. Então, o que acontece? Você tem 2 meses de qualidade de vida boa para quem está vivendo 2 anos a mais. Então, você tem um gap muito grande. 22 meses de gap. É um gap muito grande entre você ter qualidade de vida e você viver mais. Isso significa o quê? Mais despesa, mais remédio, mais afastamento, mais hospital. Então, é algo que trata-se de um problema grave de saúde pública no presente e no futuro, com certeza, se as coisas não melhorarem. Por isso que programas como o seu, e eu sei que você é um divulgador nato aí do esporte, corrida, sempre pensando na saúde, é fundamental, porque é às custas disso que a gente vai aumentar esse tempo de qualidade de vida. Melhor do que tomar remédio, fazer cirurgia, dependendo do caso, ou tomar qualquer outros milagres que aparecem na internet, sem dúvida, é fazer um esporte. Não é fazer um esporte desmedido, fazer um esporte na loucura, mas é fazer um esporte compatível com a tua idade, com a tua condição física, e com isso, com certeza, a qualidade de vida vai melhorar. Então, vem muita coisa nova no futuro, vem tecnológico, robótica, cirurgias com robô, me dão mais precisão, mas biologicamente também as coisas vão acontecendo, com certeza, em poucos anos vão ter muita novidade. O que eu sempre digo também, né, doutora, claro que a questão física é importante, a gente tem aí, não é, fisicamente a gente precisa estar bem, mas é a questão mental também, que faz muito bem, né? A gente precisa cuidar muito da cabeça, porque as pessoas quando envelhecem também têm uma tendência às questões mentais muito forte, e o exercício tem um impacto muito positivo nisso também, né? Isso é uma coisa muito, muito na moda. Existe outro dado importante, que você levantou isso, de empresários e CEOs importantes de grandes empresas, acima de 50 anos, em torno de 30% deles sentem solidão, isolamento, porque às vezes atinge um nível profissional que não permite mais ele jogar a bolinha dele com os amigos, tênis, ou ir com os funcionários que eram antigos amigos dele no boteco. Então, você vai se isolando. E esse isolamento, é um dado interessante, equivale, dependendo do grau de isolamento, equivale a fumar 15 cigarros por dia. Ou seja, em outras palavras, acaba levando a um desgaste precoce e, obviamente, encurtando a vida e a qualidade de vida dessas pessoas. Então, o trabalho mental é muito importante, muito importante. É isso aí, cuidado físico, cuidado mental para a gente envelhecer da melhor maneira possível. Doutor Moisés Cohen, que prazer te ter aqui, hein? Que aula, hein? Que aula do doutor Moisés aqui no Capri One. Venha sempre, doutor. Toda vez que tiver novidade aí, liga e fala, Capri, tem novidade aqui, preciso divulgar. Aí vem aqui contar para mim, por favor, né, doutor? Venho com prazer, Capri. Você é um cara que eu nunca falei, nunca vou falar não, porque eu conheço o seu trabalho, a tua seriedade, a forma como você faz as coisas em muitos anos. E eu digo o mesmo, conte comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Dr. Moisés Cohen está passando o endereço dele também aí embaixo para você acompanhar o trabalho dessa referência da medicina brasileira, da medicina internacional, orgulho da medicina brasileira, Dr. Moisés Cohen, hoje nos dando essa aula aqui no Capri One. Eu aproveito, convido você a compartilhar esse conteúdo, divulgue aí com seus amigos, seus colegas, seus familiares e também ajude a divulgar o nosso espaço, o nosso canal aí para que a gente possa crescer cada vez mais. Você já sabe, na semana que vem tem mais um episódio inédito para todos vocês. Até lá!